Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então hoje nós vamos falar sobre o realismo no Brasil. É a nossa aula de número 85. Já foi explicado na aula 84 sobre o que é o realismo, né? Para quem não viu, procura na aula 84, vocês vão encontrar o início do realismo, certo? Então, vamos ao vídeo. O livro que traz o estilo realista à literatura brasileira é O Mulato, em 1881, de Aloysio Azevedo. O Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, passava por inúmeras transformações. Foi uma fase de progresso na história brasileira. Veja que acontecimentos foram mais marcantes. O início da construção da primeira ferrovia brasileira, a fundação do Banco do Brasil, a criação da Companhia de Navegação do Amazonas, a abolição da escravatura. A monarquia, que era apoiada basicamente pelos fazendeiros, grandes proprietários de escravos, começou a ser contestada por alguns grupos. O exército, que não foi recompensado pela participação na Guerra do Paraguai e não queria caçar escravos. A classe média urbana, ligada aos setores mais moderados da economia, comércio, indústria, finanças e transporte. Os fazendeiros paulistas de café, que usavam mão de obra assalariada. É nessa época que se inicia o processo de industrialização, embora a base da economia continue sendo a produção agrícola. Foi nesse clima que, a 15 de novembro de 1891, foi proclamada a República. Quadro de autores realistas. Joaquim Maria Machado de Assis, o Machado de Assis. Obras: Crisálias, Falenas Americanas, Contos Fluminenses, Histórias de Meia-Noite, Histórias sem Data, Várias Histórias, Páginas Recolhidas, Relíquias da Casa Velha, Ressurreição, A Mão e a Luva, Helena, Yaya Garcia, Memórias Póstumas de Brás Cubas, etc. Aí o Raul Dávila Pompeia, o Raul Pompeia. Obras: Uma Tragédia no Amazonas, As Joias da Coroa, O Ateneu. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo, o Aloysio Azevedo. Obras: O Mulato, Casa de Pensão, O Cortiço, Livro de uma Sogra, Uma Lágrima de Mulher, Girândola de Amores, etc. O Herculano Marcos Inglês de Souza, o Inglês de Souza. Obras: O Coronel Sangrado, O Missionário, Contos Amazônicos. Adolfo Ferreira Caminha. Obras: No País dos Tanques, Judite e Lágrimas de um Crente, A Normalista, O Bom Crioulo, Tentação. Manuel de Oliveira Paiva. Obras: Dona Guidinha, escrito em 1891 e publicado em 1951. Arthur de Azevedo, Peças. Amor por Anexins. Horas de Humor. A Pele do Lobo. A Joia. A Princesa dos Cajueiros. O Liberato. A Mascote na Roça. O Almanjarra. O Tribofe. Revolução de um Segredo. O Major. A Fantasia. A Capital Federal. Confidência. O Jagunço. O Badejo. Gavroche. A Viúva Clark. Comeu. A Fonte Castalha. O Dote. O Oráculo. Vamos ver então Machado de Assis, do romance Dom Casmurro, A Denúncia, capítulo 3. Ia entrar na sala de visitas quando ouvi proferir o meu nome e escondi-me atrás da porta. A casa era a da Rua de Mata Cavalos. O mês de novembro. O ano é que é um tanto remoto, mas eu não hei de trocar as datas da minha vida só para agradar as pessoas que não amam histórias velhas. O ano era de 1857. Dona Glória, a senhora persiste na ideia de meter o nosso Bentinho no seminário? É mais que tempo, e já agora pode haver uma dificuldade. Que dificuldade?
uma grande dificuldade. Minha mãe quis saber o que era. José Dias, depois de alguns instantes de concentração, veio ver se havia alguém no corredor. Não deu por mim. Voltou e, abafando a voz, disse que a dificuldade estava na casa ao pé. Agente do Pádua. Agente do Pádua? Há algum tempo estou para lhe dizer isto, mas não me atrevia. Não me parece bonito que o nosso Bentinho ande metido nos cantos com a filha do Tartaruga. E esta é a dificuldade, porque se eles pegam de namoro, a senhora terá muito que lutar para separá-los. Não acho. Metidos nos cantos? É um modo de falar. Em segredinhos, sempre juntos. Bentinho quase não sai de lá. A pequena é uma desmiolada. O pai faz que não vê. Tomara ele que as coisas corressem de maneira que compreenda o seu gesto. A senhora não crê em tais cálculos. Parece-lhe que todos têm a alma cândida. Mas, senhor José Dias, tenho visto os pequenos brincando e nunca vi nada que faça desconfiar. Basta a idade. Bentinho mal tem 15 anos. Capitu fez 14. E a semana passada são dois criançolos. Não se esqueça que foram criados juntos, desde aquela grande enchente, há 10 anos, em que a família Pádua perdeu tanta coisa. Daí vieram as nossas relações. Pois eu hei de crer. Pois eu hei de crer. Mano Cosme, você que acha? Tio Cosme respondeu com ora, que traduzindo em vulgar, queria dizer, são imaginações do José Dias. Os pequenos divertem-se. Eu divirto-me. Onde está o gamão? Sim, creio que o senhor está enganado. Pode ser, minha senhora. Oxalá tenho razão, mas creia que não falei senão depois de muito examinar. Em todo caso, vai sendo tempo, interrompeu minha mãe. Vou tratar de metê-lo no seminário quanto antes. Bem, uma vez que não perdeu a ideia de o fazer padre, tem-se ganho o principal. Bentinho há de satisfazer os desejos de sua mãe e, depois, a Igreja brasileira tem altos destinos. Não esqueçamos que um bispo presidiu a Constituinte e que o padre Feijó governou o império. Governou como a cara dele, atalhou o tio Cosme, cedendo a antigos rancores políticos. Perdão, doutor, não estou defendendo ninguém. Estou citando o que eu quero é dizer que o clero ainda tem grande papel no Brasil. Você o que acha? Você o que quer é um capote. Onde vai buscar o gamão? Quanto ao pequeno, se tem de ser padre, realmente é melhor que não comece a dizer missa atrás das portas. Mas olhe cá, mana Glória, há mesmo necessidade de fazê-lo padre? É promessa, há de cumprir-se. Sei que você fez promessa, mas uma promessa assim? Não sei. Creio que, bem pensado. Você que acha, prima Justina? Eu? Verdade. É que cada um sabe melhor de si, continuou tio Cosmo. Deus é que sabe de todos. Contudo, uma promessa de tantos anos. Mas que é isso, mana Glória? Está chorando? Ora, está, pois, isto é coisa de lágrimas? Minha mãe assoou-se sem responder. Prima Justina, creio que se levantou e foi ter com ela. Seguiu-se um alto silêncio, durante o qual estive em pique de entrar na sala. Mas outra força maior, outra emoção.
Não pude ouvir as palavras que tio Cosme entrou a dizer. Prima Justina exortava. Prima Glória, prima Glória. José Dias desculpava-se. Se soubesse, não teria falado, mas falei pela veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. Vamos aos exercícios, vamos ver o que nós entendemos aí, tá bom? Então tá. Número 1. O contexto. O contexto inicial do capítulo 3 foi: A. O capítulo começa com o narrador Bentinho relembrando um momento de sua adolescência em 1857, na casa da Rua de Mata-Cavalos. B. Ele se esconde atrás da porta e ouve uma conversa entre sua mãe, Dona Glória, e José Dias. C. José Dias queria levar Bentinho para o seminário, mas ele não aceitou. Tem duas corretas. Quais seriam? A letra A e a letra B. Então, ficou nessa aí, tá bom? Então, a letra A, que é o capítulo começa com o narrador Bentinho, relembrando um momento de sua adolescência, em 1857, na casa da Rua de Mata-Cavalos. E B, ele se esconde atrás da porta e ouve uma conversa entre sua mãe, Dona Glória, e José Dias. 2. Em relação à denúncia feita por José Dias, podemos dizer que A. José Dias alerta Dona Glória sobre a proximidade entre Bentinho e Capitu, filha do vizinho padre. B. José Dias diz que Bentinho tem amizade juvenil com Capitu, mas isso não o impede de tornar-se padre. C. Ele sugere que os dois estão metidos nos cantos e que pode haver um namoro entre eles, o que dificultaria o plano de enviar Bentinho para o seminário. Resposta, então, é a letra A e a letra C. Certo? Número 3. A reação de Dona Glória à denúncia de José Dias foi: A. Dona Glória ri porque Bentinho e Capitu não passam de duas crianças inocentes que foram criadas como irmãos e que não pensava em namoro. B. Inicialmente, Dona Glória se mostra incrédula. Ela argumenta que Bentinho e Capitu são apenas crianças e que foram criados juntos desde a infância. C. Ela também demonstra preocupação e decide que é hora de enviar Bentinho para o seminário. Quais são as respostas? Nós temos duas também. Então, a primeira não é, né? Então, a segunda, certo? A letra B. E também a letra C. Então, aqui, inicialmente, Dona Glória se mostra incrédula. Ela argumenta que Bentinho e Capitu são apenas crianças e que foram criados juntos desde a infância. Ela também demonstra preocupação e decide que é hora de enviar Bentinho para o seminário. 4. Aqui nós só temos uma resposta. Quem é tio Cosme? Tio Cosme é tio de Capitu, que participa da conversa. Tio Cosme é tio de Bentinho, que participa da conversa. Tio Cosme é um parente da família que participa da conversa. Resposta é a letra C, né, pessoal? Aqui, né? Ele é um parente, né? Perdão aí que está escrito uma parente, mas é um parente da família que participa da conversa. 5. 5 também é só uma resposta. Qual é a opinião de tio Cosme sobre a situação de Bentinho? A. Ele concorda com José Dias, dizendo que Bentinho e Capitu iriam acabar em namoro? B. Ele minimiza a preocupação de José Dias, dizendo que são apenas imaginações e que os jovens estão apenas se divertindo? C.
Ele não dá opinião em relação ao assunto porque não sabia de nada a respeito. Resposta, então, é a letra B, né? Tá certo? Ele minimiza a preocupação de Osadias, dizendo que são apenas imaginações e que os jovens estão apenas se divertindo. 6. Qual é a promessa feita por Dona Glória? Uma resposta só também. Dona Glória fez uma promessa de enviar Bentinho para o seminário. Dona Glória fez uma promessa à Virgem Maria para que Bentinho se curasse de uma doença grave. C. Dona Glória não fez nenhuma promessa, apenas disse que gostaria de tornar Bentinho padre. Resposta, então, é a letra A, né, gente? Aqui. Dona Glória fez uma promessa de enviar Bentinho para o seminário, certo? 7. O que a conversa no capítulo 3 revela ao leitor? A. A conversa no capítulo 3 revela a tensão entre o desejo da mãe de cumprir a promessa e a crescente ligação entre Bentinho e Capitu. B. A conversa no capítulo 3 revela que Josadias é um fofoqueiro, causador de intrigas. C. A conversa do capítulo 3 revela que o amor de Bentinho e Capitu era uma realidade apenas de serem ainda crianças. Resposta, então, é a letra A, né? Tá bom? Aqui, letra A, por quê? A conversa no capítulo 3 revela a tensão entre o desejo da mãe de cumprir a promessa e a crescente ligação entre Bentinho e Capitu. 8. José Dias tenta justificar a sua denúncia dizendo que falou porque sabe que Dona Glória fez uma promessa e que a promessa não pode ser quebrada. B. Que falou por veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. C. Que falou porque foi incentivado. Tio Cosme estava muito preocupado com a situação. Resposta é a letra B, né, pessoal? Aqui, que falou por veneração, pela estima, pelo afeto, para cumprir um dever amargo, um dever amaríssimo. 9. O clima no final do capítulo foi A. De surpresa geral. Dona Glória se pergunta como isso pôde acontecer. B. De indignação e tristeza. Dona Glória pede a Deus que não deixe Bentinho esquecer da promessa feita por ela. C. De emoções intensas. Dona Glória chora e há um silêncio tenso na sala. Resposta, então, é a letra C, tá? E letra C. De emoção intensas, não? De emoções intensas. Dona Glória chora e há um silêncio tenso na sala. Número 10. Bentinho, escondido e ouvindo a conversa, ficou com letra A. Sentiu uma outra força maior, outra emoção, indicando o impacto da conversa em seus sentimentos. Bentinho riu porque achou aquela conversa engraçada. C. Bentinho não se importou porque estava apaixonado por Capitu e determinado a recusar o seminário. Resposta à letra A, né, pessoal? Aqui, ó. Bentinho sentiu uma outra força maior, outra emoção, indicando o impacto da conversa em seus sentimentos. Pessoal, por hoje é só. Muito obrigado para você que assistiu. Até a próxima. Se você gostou deste conteúdo, curta e compartilhe este vídeo. Considere apoiar este canal diretamente através de nosso Patreon. Siga Português com o Professor Elias na página do Facebook, através do link afixado no canal.